Tô com o nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Perdoa, por favor. Tô com o nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Maria João Filmes apresentam Amor aos 20 anos, um podcast com histórias de amor de pessoas com seus 20 e poucos anos. Mas tem coisas que é melhor não deixar pra depois. Nossas boas-vindas! Eu sou Zé Agripino, criador desse projeto, e hoje você vai ouvir a história do Rodrigo. Perdoa, por favor. Eu contando, parece que, meu Deus, isso daí não aconteceu, não. Bom, eu me chamo Rodrigo e agora eu vou contar a história do meu amor aos 20. E na verdade essa história começa falando da primeira vez que eu me apaixonei. Na verdade eu acho que foi a primeira vez que eu amei de verdade mesmo alguém. E foi um menino, e a minha relação com eu ser homem gay, né? Tudo começou há um tempinho atrás, assim, quando eu ainda estava saindo da escola, e o meu melhor amigo, a gente nasceu e morou no mesmo lugar. Os nossos pais já eram amigos antes, quando eles eram crianças, nós somos vizinhos, então a gente teve essa relação de conviver e viver juntos. E o meu amigo, o Rafael, meu melhor amigo, teve um determinado momento da minha vida que eu não morei do lado dele, que eu morei em outro bairro. E ele sempre me contava de um amigo de infância dele, né? Que a mãe desse amigo dele era amigo dos pais dele. E aí ele falou como que era. Tinha um menino, tinha o irmão desse menino também, que eram super legais. Mas eu nunca cheguei a conhecer, porque foi no momento que eu tinha parado de vir na casa dele, assim, de ter contato com ele. E aí chegou um determinado dia que a mãe do Rafael falou assim: a fulana vai voltar pra cá e vai trazer os filhos dela, vocês vão ver eles de novo. E aí eles todos ficaram animados e eu também fiquei muito animado, porque tipo assim, eu ouvi eles falando deles muito tempo, então eu queria muito conhecer. E eu sempre vinha lá na casa dele aos finais de semana, a gente sempre fazia alguma coisa junto. Aí teve o dia que eu cheguei lá e lá estavam eles. De primeira impressão foi normal, até porque um era muito mais novo e o outro era um pouquinho mais novo, mas não tinha nada especial, sabe? A gente foi construindo amizade, a amizade foi crescendo de um jeito legal, bacana, e até aí tudo bem, a gente interagia, a gente tinha uma amizade bacana. E aí eu tava naquele processo também de... Eu já tinha me aceitado gay, eu não tinha assumido, assim, pros meus pais, mas pros meus amigos eu já tinha, entendeu? Principalmente até pro meu melhor amigo. O Rafael também já tinha se assumido pra mim, e isso é uma coisa muito bacana, porque quando a gente foi se assumir um pro outro, ele começou a dar a entender que ele queria falar alguma coisa assim, e eu fiquei assim, ai meu Deus, será que ele vai falar o que eu quero? E ele realmente falou o que eu queria, porque eu falei de mim também. Então assim, eu tive uma amizade muito saudável, porque poderia ser ao contrário, né? Meu amigo poderia ser um hétero e, sei lá, não me aceitar. E então assim, eu sou muito privilegiado. A gente fala que a gente é almas gêmeas, né? Porque até o mesmo sonho que ele tem é o mesmo sonho que eu tenho, né? De ser ator, enfim. Nós somos atores, mas enfim, de ter sucesso no sentido de viver com isso sem precisar trabalhar com outras coisas e realmente viver só da nossa arte, né? Então é muito louco, é muito engraçado como parece que Deus colocou a gente um do lado do outro pra gente batalhar junto. Ele é um pouco mais baixo que eu, ele é trancudinho, ele é bem malhado, assim. Ele é bem padrãozinho, mas ele é lindo, ele tem o diferencial dele. E ele de jeito... Eu não sei nem o que falar. Nossa, é complicado falar de uma pessoa que a gente ama tanto. Mas ele é meu irmão, cara. Ele é a pessoa mais generosa que eu conheço. Ele é bem mais bravo, ele é bem mais... Não de um jeito sem educação pra te ferir, mas ele é bem mais grosso, assim. Ele é muito mais direto, ele é muito guerreiro, ele é muito determinado. Onde ele passa, ele é amado. Tipo assim, ele é muito galãzinho de novela. Tipo assim, ele é muito bonito. E aonde ele passa, ele chama atenção, assim.
a gente começou cada vez mais a construir uma amizade, uma relação legal com eles, né? E o Paulo, nossa, o Paulo era, como que eu posso dizer? Ai, sabe, o galã da novela? Mas, não sei, mas ele até hoje eu acredito que seja um dos meninos mais doces que eu conheci. Ele era, nossa, eu fico apaixonado só de lembrar. Mas assim, já superei. Eu juro que eu superei, mas assim, eu não sei explicar. Ele conversava de tudo com você, ele fazia de tudo pra você se sentir bem. E até então eu só achava ele uma pessoa muito educada, tipo assim, nossa, que educação, que pessoa encantadora. Achei um exemplo, ele era tipo assim, uma princesa, só que, né, ele era super encantador, assim. Ele era da minha altura, assim, acho que devia ter 1,78 m, por aí, peso eu não vou saber. Na época, no começo ele tinha um cabelo jogadinho, assim, preto, liso, assim, jogado de lado. Eu não achava muito bonito, mas ainda assim achava ele bonito. Ele tem uma boca muito desenhada, assim, bem bonita, bem boca, assim, de modelo de batom, assim. Na época ele tinha aparelho, mas o sorriso de baixo do aparelho já dava pra ver que era lindo. O olho dele era um castanho claro. E a personalidade dele era, assim, uma pessoa calma, uma pessoa doce, uma pessoa generosa, educado. Me encantava como ele fazia de tudo para deixar as pessoas bem. Seguindo, eu não tinha nenhum interesse por ele, e eu e o meu melhor amigo, o Rafael, e a gente ficava naquela, né? Tipo, não, vendo pessoas por internet, até então a gente não ia pra balada, não fazia nada, a gente não tinha esse contato com o mundo gay, muito menos com o mundo LGBT, né? Com pessoas trans e lésbicas, bissexuais, enfim, a gente só era fechado no nosso mundo e vendo aquelas pessoas por internet que a gente achava bonito, que a gente comentava. E aí começou, o que acontecia? Às vezes eu ia pra casa dele pra passar o final de semana, do Rafael, e o Paulo também ia com o irmão dele. E aí começava na sexta-feira, tinha churrasco lá. E os pais do Rafael sempre foram muito generosos comigo, sempre foram uns pais pra mim também, porque eles me viram crescer, sempre me trataram bem. Então isso nunca foi um problema a gente estar lá. Eles sempre foram esse tipo de pessoa que prefere que os filhos levassem pessoas pra casa do que os filhos fossem pra casa. Então a gente jogava muito videogame, conversava muito, via muita música. A gente não interagia com as pessoas mais velhas com a gente, então a gente fazia o que tinha pra fazer, entendeu? Às vezes a gente... Olha isso, eu que sou uma negação. Às vezes não tinha nada pra fazer, a gente jogava bola, inventava algum jogo com bola, então... Aí, essa época eu comecei a desenvolver... Na verdade, desde criança eu tive ansiedade, mas nessa época eu acho que eu comecei a... Veio com força chata da ansiedade, que é uma coisa que todo mundo tem, é uma coisa que é normal ter, mas a gente tem que controlar. A gente nunca vai conseguir não ter ansiedade, é uma coisa do ser humano. Mas aí a minha começou a ficar muito forte, assim, e isso começou a me trazer uma sensação de medo, sabe? E aí toda vez que eu ia pra lá, me trazia essa sensação de paz. Eu lembro que às vezes a gente ia dormir tarde, mas lá por uma hora, 2 horas, e às vezes eu e o Paulo ficava acordado até tipo assim 3 e pouco, quase 4 horas, e tava todo mundo dormindo. E aí foi a primeira vez que eu tive a sensação de que o mundo parou, sabe? Mas eu não entendi o porquê. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E eu lembro que eu falei, Paulo, vamos lá comigo comer na cozinha. Tipo, sempre sobrava churrasco ou pizza. E eu não sei, eu amei aquele momento, sabe? De nós dois comendo assim, sem explicação nenhuma. Eu amei aquele momento, não sei porquê. E um dia, quando eu cheguei em casa e tava com uns problemas, assim, eu me peguei pensando nele. Pra passar por cima disso, eu pensei assim, nossa, a semana começou, tá tudo difícil, mas daqui a pouco chega o final de semana e eu vou ver o Paulo e tudo vai ficar bem. E aí eu fiquei assim, mas por que eu tô pensando nisso? Por que eu tô sentindo isso? E como eu nunca tinha sentido isso por ninguém, eu tava perdido, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu tava assim, meu Deus do céu. E eu comecei a observar. Eu comecei a observar que eu tava muito assim, em cima dele, sabe? Queria saber dele, queria falar com ele. E aí
começa a parte que vai começar a ficar mais difícil aqui, que as coisas começam a engrossar. Claramente, quem visse eu e o Rafael, dá pra perceber que nós somos homens gays, até porque existe a masculinidade tóxica e a gente não corresponde ao ser masculino que a sociedade quer, entendeu? E aí eu era muito carinhoso com o Paulo, eu não escondia isso. E ele também foi muito diferente, porque ele é hétero, tá, gente? Esse é um grande problema na história. Na verdade, eu acho que não seria um grande problema, né? Mas é um grande... Como que eu posso dizer? Uma grande questão. E aí eu comecei a perceber isso, né, em mim. Às vezes eu comecei do nada a fazer carinho nele, tipo, no cabelo dele. Deitava do lado dele e só queria sentir o cheiro dele, essas coisas, sabe? Às vezes eu abraçava ele e ele nunca se incomodou com isso, ele nunca ficou desconfortável, pelo contrário, às vezes ele pedia pra fazer carinho no cabelo dele. E pra mim não tinha maldade nenhuma, até porque eu ainda não tinha beijado o menino, não tinha feito nada, então eu tava descobrindo aquilo, então eu não sentia nenhuma maldade naquilo, não era uma coisa tipo assim, sexual, tipo, eu quero, não sei, quero transar com ele. Nunca cheguei a sentir isso, eu juro pra você, eu nunca senti isso, até porque eu, nem tinha feito, então tava tudo desconhecido pra mim. Aí era isso, né, e ele deixava eu fazer carinho nele, eu abraçava ele, a gente deitava na mesma cama, tipo, do lado um do outro, só que eu nunca ficava questionando, tipo, será que ele é gay? Não questionava, só pra mim, tipo assim, o Paulo é um príncipe e ele é assim, e ele deixa as pessoas fazerem, não que ele não quer, mas ele é tranquilo, ele é de boa, é isso aí. Sabe aquela pessoa leve? Ele é assim, cara, ele é, não sei, ele é leve, ele é maravilhoso, esse menino. Eu falei assim, não, eu preciso contar isso pro meu melhor amigo, porque tá acontecendo uma coisa diferente em mim. Eu lembro que uma vez o Paulo usou meu moletom. E aí eu cheguei em casa, eu sempre vi essas coisas em filme, mas eu nunca acreditei, assim, ficava assim, gente, mas quem que vai, né, cheirar moletom porque uma pessoa usou? E eu tava na cama e eu fechei o olho, assim, eu deitei, e eu tava com o moletom que ele usou, e aí tinha uma parte que tava com cheiro, e eu respirei, assim, e quando, não sei, o cheiro dele me inundou, assim, e parece que por um momento eu tava, sabe, do lado dele, e me fez tão bem. E aí eu lembro que eu decidi dormir com meu moletom, assim, e tava muito calor, mas eu dormi só pra sentir o cheiro. E aí eu falei, não, é a gota d'água, eu preciso realmente contar pro meu amigo, porque eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu peguei, fiz um textão enorme pro Rafael, meu melhor amigo, contei tudo, detalhei tudo. Isso, aquilo, nananana. Aí ele só mandou assim, não consegui terminar de ler. Já te chamo, porque nós dois literalmente somos vizinhos, né? Mora do lado da minha casa. Daí eu fiquei, nossa senhora, será que eu fiz alguma burrada? Será que aconteceu alguma coisa? Aí quando ele me chamou, ele falou assim, olha, eu não consegui terminar de ler o seu texto, porque eu tô sentindo a mesma coisa pela mesma pessoa. Aí eu fiquei assim, como assim? Aquele silêncio, sabe? Só que assim, cara, eu não sei se você acredita em astrologia, eu sou muito ligado em astrologia. Eu sou peixe com ascendente aquário, lua em gêmeos. E na hora, eu juro pra você que eu achei legal. No momento eu falei assim, meu Deus, que legal, não acredito que a gente tá apaixonado pela mesma pessoa. Na minha cabeça ia ser tipo assim, a gente iria enfrentar a mesma coisa, a gente ia lidar com a mesma coisa. Na minha cabeça ia ser legal essa situação, né? E aí ele falou, eu fiquei com ciúme só de ler as coisas que você disse, porque são coisas parecidas comigo. E eu realmente via ele fazendo a mesma coisa, ele fazendo carinho nele, todas essas coisas, mas eu achava que também era muito amigável. Até porque eu fazia amigavelmente, apesar de ter um feeling ali, né? Eu fiquei, ai meu Deus do céu, e agora? Agora eu acho que vai ser legal, não é possível. Não sei da onde que eu tirei isso que ia ser legal, mas ok. Aí chegou um final de semana, o primeiro final de semana depois que a gente assumiu isso um pro outro, e ele chegou lá. E aí foi um pé de guerra, porque aí a gente começou a querer fazer as mesmas coisas, e tipo assim, queria muita atenção dele, queria ficar muito em cima dele, e queria os dois ao mesmo tempo. Começou a rolar uma disputa subconscientemente ali, sabe? E aí foi até um momento que eu falei assim, ai meu Deus, isso não vai prestar. Na onde que eu achei que eu e meu melhor amigo gostar da mesma pessoa ia ser uma coisa legal, que que ia ser, sei lá, não sei por que eu achei isso. Até hoje eu não entendo por que eu achei legal.
Eu confesso que eu não era muito ciumento, tinha um nível de ciúmes, mas o meu amigo tinha muito mais. Era assim, um ciúmes fatal, mas eu tinha assim um certo ciúmes e eu lembro uma coisa que marcou. Porque assim, esse meu melhor amigo, ele é meu irmão e tipo assim, eu vou na casa dele e até quando eu tô brigado com ele, às vezes, que eu sou amigo dos irmãos dele também. E aí eu lembro que eu tava até brigado com ele, mas eu tava lá, principalmente porque eu queria ver o Paulo. Nunca queria deixar de ver o Paulo, entendeu? Eu cheguei no Rafael e aí tava o Paulo lá do lado dele e ele tava fazendo carinho nele. Eu tinha acabado de chegar lá, acho que era uma sexta-feira. E eu lembro que eu abri a porta do quarto deles e aí, olha isso, que loucura. Eu bati a porta com tudo, fiz pá, uma coisa bem novela assim. E a casa dele é um sobrado, daí eu fui lá pra parte de baixo, eu fiquei lá com os outros meninos. E eu fiquei putaço, eu fiquei, meu Deus, não acredito que ele tá fazendo isso. Porque eu tinha combinado com ele. A gente tinha feito um acordo que a gente não ia ficar de gracinha com o Paulo. Que a gente ia preservar a nossa amizade, então que a gente ia agir normal. E ele quebrou o protocolo e tava lá fazendo carinho nele. Eu falei assim, meu Deus do céu, esse Rafael é um filho da mãe, por que ele tá fazendo isso? Esse acordo foi uma coisa bem maluca, né? Porque a gente não tinha experiência com isso. A gente sabe que quando você tá principalmente apaixonado por alguém, é um momento que você tem que estar muito bem com si mesmo, com autocontrole. E foi bem ali, assim, na juventude, assim. Então, foi uma coisa que a gente estava super bem visceral e sem controle nenhum. E aí a gente fez esse acordo, né? Esse acordo de paz aí. Entre duas pessoas que não queriam fazer guerra, mas aí não deu certo, né? Meu amigo é sagitariano, né? Sagitariano, elemento fogo é uma coisa muito mais, né? Aí, foda-se, e é isso aí. E aí eu fiquei com muita raiva, né? Aí começou a vir as brigas, e começou uma crise na nossa amizade. Porque parecia que a gente não tinha mais assunto. Nossa, que forte isso, mas eu não sei explicar. Eu ia falar que parecia que a gente não tinha mais motivo pra ser amigos. A gente tinha. Mas parecia que, sabe, que não tava mais dando match. E quando a gente saía com os nossos amigos, era legal, porque a gente fazia bem a casa de bonecas, né? Bem aquele texto lá. Chegava lá, a gente fingia que nada estava acontecendo. E a nossa amizade sempre foi algo muito que o povo achou bonito e falava, meu Deus, a amizade de vocês é muito linda. E a gente tem muita conexão, a gente é muito engraçado juntos, a gente, enfim. E aí chegava nos rolês assim, nossa, nada tava acontecendo, a gente se divertia, todo mundo se divertia, mas não era de um jeito falso, eu não sei explicar, eu simplesmente pensava assim, bom, eu quero esquecer tudo isso que tá acontecendo, né? E aí chegava no nosso universo, aí já voltava toda aquela tensão, aquele clima, né? Sabe, aí às vezes um pegava o outro fazendo carinho. Porque assim, já que ele quebrou o acordo, eu também vou quebrar o acordo, eu vou fazer o que eu quiser. Ficou tudo isso que você já cansou de ouvir, né? Esse lenga-lenga dessa provocação. E tinha final de semana que ele não ia pra casa do Rafael, e era um inferno, parecia, tipo assim, eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Esse mundo é injusto, esperei a semana toda pra ver ele. E parece, eu tenho esse imã. Eu sempre vou me relacionar com uma pessoa que não tem jeito com a internet, que é tipo assim, a pessoa é jovem, mas a pessoa não gosta de internet, e eu lembro que ele não respondia mensagem, de jeito nenhum. Não respondia mensagem porque ele realmente, pessoalmente, ele não tocava no celular, ele não entrava no computador, não fazia nada. Então, a gente mandava mensagem pra ele, e aí ele ia responder assim, depois, se eu mandasse agora, ele ia responder só noitão, e ele não sabia se expressar. Então, era uma conversa muito seca, apesar dele querer conversar. Aí se respondia ele, só no outro dia ele te responder. Então era uma agonia, não era um tá assim, né? Só que a gente escondia a nossa briga, né? Aí a gente começou a brigar na frente dele, tipo, a trocar farpas assim. Aí um dia ele não foi lá, e aí ele mandou um textão pra mim e pro meu amigo. Tipo, do nada. E aí nesse texto ele falou que quando ele conheceu a gente era de um jeito e que ele achava a nossa amizade muito linda. E que ele ia parar de ir lá, porque ele viu que ele começou a estragar a nossa amizade e que ele não queria isso, de jeito nenhum. Na hora eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Só que eu não queria causar
mais sentimento ruim. Eu já tinha ficado muito triste, queria chorar quando eu li aquilo. Eu pensei, meu, não acredito que ele não vai vir. E aí, o meu amigo, eu pensei que ele ia ficar triste comigo, mas ele me xingou. Ele falou assim, tá vendo o que aconteceu, que isso, que aquilo. E aí a gente brigou e ficou brigado mesmo, né? E eu fiquei muito chateado. E eu acho que por uns 3, acho que quase um mês, né? 3 finais de semana, mais ou menos, ele não foi lá. E era horrível quando eu ia e ele não tava lá. E eu fiquei, meu Deus do céu. Nossa, quando ele voltar aqui, sem pensar 2 vezes, eu não vou nem olhar pra cara do Rafael, porque, né? E aí foi um período muito difícil, um período pra gente pensar sobre a nossa amizade, sabe? Só que tem uma grande diferença. Eu tava passando por esses problemas, mas graças a Deus eu tava conseguindo enfrentar, sabe? O meu melhor amigo, apesar disso tudo, quando eu tinha algum problema, alguma crise, ele sempre tava lá pra mim. Eu poderia ligar pra ele a qualquer momento, no meio da semana, assim, qualquer hora que ele me ajudava. Ele não... Apesar de tudo, ele foi maravilhoso. Então eu tava aprendendo a enfrentar tudo isso, né? Nossa, mais que eu queria também não seguir o que os meus pais queriam que eu fizesse. Eu queria ir pro teatro, que era onde eu sempre quis. Então, assim, minha cabeça tava explodindo nesse ano. Não sei como que eu tava existindo naquela época, né? E aí tava cada vez mais chegando pro fim do ano. A gente, né, passou o mês que... o mês da geladeira, né, que ele deu um gelo na gente. E ele voltou. Nossa senhora, não sei, quando eu vi ele, nossa, não sei dizer o que eu senti, fiquei, meu Deus. E aí, eu lembro que eu tava na sacada da casa do Rafa, né? E aí eu tava ouvindo música no fone de ouvido, e eu tava olhando pro horizonte e lembrando de tudo, assim, uma coisa bem, nossa, bem aquele drama mesmo, sabe? E eu tava pensando, poxa vida, olha o que a gente tá fazendo, né, com a nossa amizade, olha isso. E, tipo, o que eu sentia pelo Paulo, eu juro pra você, até hoje, eu já me relacionei com outros caras e eu nunca senti isso, porque era amor mesmo, viu? Eu acho que era um amor platônico, né? Pelo jeito. O que eu senti por ele era realmente amor e eu consegui provar isso pra mim pelo passo que eu tomei. E aí eu refleti muito sobre tudo da minha vida. Eu literalmente conheço o Rafael desde que eu nasci. Não tenho uma lembrança da minha vida sem ele. E eu pensei, meu Deus, eu não quero chegar no futuro e não ter uma lembrança dele. Tipo, eu quero viver pra sempre com ele, porque ele é um amigo muito foda. Enfim, eu amo muito ele. E eu pensei, mano, eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer alguma coisa, já que... Só que o que acontece? O Rafael estava passando por grandes problemas na família, uma grande quebra de expectativa, que ele tinha uma viagem pra fora aí que não deu certo no meio do percurso, então ele começou a ficar depressivo. E aí eu entendi o porquê ele tava se agarrando tanto nessa situação, sabe? E eu comecei a refletir. E eu lembro que nesse dia eu falei assim, não, eu vou parar de gostar do Paulo e eu vou dar um fim nessa história. Isso não vai ser mais um impasse na minha amizade e eu quero minha amizade de volta. Tipo, eu amo muito o Paulo, eu amo tudo que ele foi pra mim esse ano e tudo que ele me fez sentir, tudo que aconteceu entre a gente. Mas eu amo muito mais o meu melhor amigo, né? Ai, aquele momento. Aí, a partir desse dia, eu lembro que eu tentei parar de fazer tudo, sabe? Às vezes ele falava assim, nossa, você não tá fazendo carinho em mim, mas, sabe? Porque assim, né? Ele era, como que eu posso dizer, diferente, mas, né? Ele não deixa de ser um homem hétero, então não ficava abraçando tanto ele, senão ia ficar estranho. Então eu sempre esperava só pra abraçar ele na hora de ir embora e eu ficava, meu Deus. Parecia que tudo se conectava e fazia sentido, né? Mas não, gente, era só ilusão mesmo. Mas aí foi isso, daí eu consegui dar um ponto final. Comecei a parar de respeitar essas vontades que eu tinha, de fazer isso, fazer aquilo, e comecei a ver que aquilo não ia dar em nada. Eu não sei, até hoje eu não sei falar sobre o Paulo, porque eu acho que ele era muito inocente naquela época, e ele não via maldade nessas coisas que a gente via. E era só isso. Ele era simplesmente uma pessoa muito boa. Um menino meigo, fofo e nada mais. Eu, sei lá, pensava que poderia acontecer alguma coisa, ou que ele poderia se descobrir também. Mas não, ele realmente era isso, ele realmente só viveu ali o bromance, vamos dizer assim. Não passava de
de nada. Eu não sei o que se passava na cabeça dele. Eu juro que eu queria saber. Eu acho que ele, por muito tempo, só teve a amizade com os meninos e talvez ele não se identificava muito com esse tipo de jeito, enfim. E com a gente ele deve ter se identificado mais, mas na nossa cabeça poderia significar alguma coisa, mas não significou nada. E quando eu vi que não ia dar em nada, eu falei assim, ai, não vai dar em nada, pelo amor de Deus, então eu vou seguir em frente, né? E aí eu nem sabia como fazer isso. Daí foi quando eu falei, mano, eu vou parar de ficar alimentando esse sentimento, eu vou chorar o que eu tenho que chorar. Então eu vi as músicas e pensava nele. Nossa, vi todo aquele drama mesmo. E eu comecei a contemplar, falei, meu Deus, que incrível que eu conheci uma pessoa assim. É isso que eu vou levar. Eu consegui conhecer uma pessoa incrível, uma pessoa que eu amei muito, mas eu quero salvar minha amizade. E foi quando eu já me formei já, né? E foi quando eu me inscrevi pro teatro aqui da minha cidade. E aí eu falei pro meu melhor amigo, falei assim, olha, eu vou fazer o teste pra Figo e eu queria muito que você fizesse também, porque, né, ele também gostava, né? E isso já era no finzinho do ano já. A gente começou a ter cada vez menos contato com o Paulo, né? Mas ele ainda gostava muito do Paulo, era aquela loucura. Como eu disse pra você, eu entendi o porquê, porque ele tava passando por muitas coisas difíceis naquele momento. E aí ele falou, não sei, porque ele era muito tímido, né? Ele, não sei se eu vou fazer, é o meu sonho, mas eu não sei se eu realmente vou fazer isso, porque, né, a gente tinha que pensar em outras coisas, em outras prioridades, né? Porque, querendo ou não, a gente estava indo pro lado da arte, um lado que é bem difícil e a gente entende, né? E aí ele foi, no último dia ele se inscreveu, né? E aí a gente começou a estudar juntos, ele estudava o monólogo dele, eu estudava o meu. E aí foi o momento que a nossa amizade começou a reacender a chama. E aí eu tinha um amigo que ele já estava na escola, né, na Fego. E aí ele começou a ensaiar a gente. Aí o próprio Rafael pensou assim, Rodrigo, eu tenho uma ideia. E se a gente fazer o teste juntos? E aí eu falei assim, beleza, mas o que a gente vai fazer dele? Olha, sabe aquela música do Latino? Que o Derek Caldwell, aquela música lá que fala de traição? Dele a gente pode pegar essa música, dramatizar e fazer. Daí a gente foi lá na casa do nosso outro amigo, a gente tirou as rimas, né, da música para não ficar um texto rimado. E foi um momento muito gostoso da nossa amizade. E aí a gente ensaiava. Como a gente era vizinho, a gente ensaiava muito. Aí o dia do teste foi muito importante, porque eu senti que a gente estava deixando tudo que aconteceu para trás e que a gente ia dar um novo passo na nossa vida, sabe? E até hoje, quando a gente faz alguma coisa juntos, parece que alguma coisa mágica acontece, sabe? Tipo, parece que dá certo, parece que fica uma coisa muito, tipo, inacreditável, assim. E aí a gente fez o teste, eu tava muito nervoso, e aí foi todo aquele momento dele passar segurança pra mim, eu passar segurança pra ele. Modéstia à parte, eu fiquei assim, não, a gente foi foda. E aí ficou todo esse tempo da gente esperar pro resultado, que demorou muito pra sair. Aí a gente ficou muito amigo, e a gente fazia plano, e a gente falava como ia ser, como que ia ser o nosso outro ano, como que a gente ia, e a nossa amizade foi reacendendo, né? Eu lembro que uma amiga nossa enviou pra ele que ele tinha passado, e aí a gente começou a pular de alegria, gritar aqui, assim, juntos, que ele falou assim, mas ela não falou nada de você. Aí foi aquele momento, deu, meu Deus do céu, não acredito nisso. E a gente foi correndo pra lá pra gente ver o resultado, né, que saiu no mural. Tava cheio de gente vendo resultados de várias artes. E aí eu tinha passado, assim, eu passei em quinto lugar. Ele passou em quarto, passei em quinto. E aí eu fiquei muito feliz. A gente ficou muito feliz. A gente foi no McDonald's com os outros amigos também. A gente foi comemorar. E no outro ano a gente deu esse início na nossa vida, né? A gente já se via sempre, né? Mas a gente tinha o teatro. E aí a gente entrou no mundo do teatro, assim, mergulhou de cabeça. E... nossa, cara, foi muito gostoso. O teatro mudou a minha vida, né? Mudou a nossa vida. E a gente superou tudo que aconteceu. E aí hoje a gente olha pra trás e a gente dá risada. Fala, meu Deus, que louco. E eu falo, o senhor bateu o pé, né? Você foi mais duro, mas tudo bem. Eu cresci muito com isso. Mas aí agora ele namora uma outra pessoa. Então, as pessoas confirmaram que a gente realmente não namora, mas a vida toda as pessoas sempre viam. Não, mas vem cá, pode falar só pra mim. Vocês namoram, né? Eu ficava assim, não, fala só pra mim, vocês têm alguma coisa entre vocês? Eu falo, gente, não, é uma amizade muito forte, mas a gente não namora, não. Nunca nem chegou perto disso. Nossa, pelo amor de Deus, ele é meu irmão pra mim.
Então, aquele drama de novo, porque eu sou pisciano, né? Tipo assim, agora tá tudo bem, mas eu enxerguei, né, depois que eu comecei a fazer terapia também, que a gente tinha uma relação muito forte, né? A gente superou o Paulo e a gente tinha uma relação muito, 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 muito forte. E aí ele começou a namorar. E aí foi uma parte que abalou um pouco pra mim a nossa amizade. Não era nem questão, tipo, que eu fiquei com ciúmes, mas uma pessoa que você é acostumado a vida toda a fazer tudo, ela ser sua prioridade, você ser prioridade dela, tipo, ai, vamos fazer tal coisa, vamos. E de repente, tipo, ai, eu tenho que fazer tal coisa com fulano, ai, fulano vai vir aqui e tal. Foi um momento que foi bem difícil pra mim, mas eu passei por cima disso, né? Falei, tipo, não, pelo amor de Deus, ele tá feliz assim, fazer o quê? Não, fazer o quê não, aí, meu Deus. Tipo, né? E foi muito bom, porque as pessoas, e até a gente começou a enxergar isso, que a nossa amizade virou meio que uma dependência, a gente tinha dependência um do outro, tipo, se fulano não tá, não vai ser legal, eu só quero fazer com fulano, tipo, e ele se mudou da cidade daqui, né, saiu do interior e foi lá pra capital, né, pra estudar, ele finalizou o curso dele aqui, mas ele quis fazer uma faculdade lá, e eu acho que se eu não tivesse passado por esse impasse do namoro dele, a gente ia sofrer muito, entendeu? Porque a gente sempre quer estar junto e a gente nem sempre vai fazer as mesmas coisas, né? E aí eu superei isso também. Sou muito... O namorado dele é um melhor amigo meu também, então eu passei por cima disso. E a nossa amizade se encontra muito boa, tipo, a nossa relação tá bem bacana. Eu acho que a nossa amizade, porque a vida é uma constante evolução. Eu acho que a nossa amizade nunca vai estar pronta, porque a cada fase que a gente passa, a gente vai ser novo nessa fase. E daqui 20 anos eu já vou estar indo pra velhice, né? Tá sendo velho, então vai ser uma nova fase pra gente. Na verdade eu fico curioso, será como que a gente vai ser? Eu sei que eu quero ter filhos, né? Ele também fala que quer ter filhos, então eu quero ser o tio Rodrigo, eu quero que ele seja o tio Rafa. Quero que ele tenha filhos, estabilidade financeira, que a gente tenha feito muito sucesso, não no sentido de fama, mas sucesso no sentido de ser reconhecido e valorizado na nossa área, entendeu? Eu acho que eu e o Rafa, a gente realmente é muito um chip, assim, um casal a ser chipado, porque eu acho que a gente realmente é fofo, assim, vendo por fora. Porque, não sei, eu acho engraçado, eu juro pra você. Porque existe muito essa diferença, essas vivências, né? Porque ele é branco, eu sou negro, é uma vivência. Ele é totalmente padrão, tipo, ele tem totalmente os privilégios. E, tipo, eu sei que dentro do mundo negro eu tenho os meus padrões, mas eu não tô no padrão da sociedade fora do negro, entendeu? Então, não sei, é louco, parece que tudo a gente é assim. Até fala que a gente é yin yang, né? Enfim, e é muito isso, porque o Yin Yang fala da energia feminina, da energia masculina, né? Do claro, do escuro, do positivo, do negativo. E eu acho que eu sou muito essa energia feminina e ele é o outro, né? E tipo assim, eu não sinto mais que a gente se completa, eu sinto que a gente transborda mesmo, uma coisa bem frase de Facebook, sabe? A gente não tem mais essa dependência, mas que a gente já tá completo e que a gente só transborda junto. E eu acho que é muito bonito de ver, porque ele é muito sentimental. Mas eu acho que eu pareço ser muito mais sentimental e ele parece ser mais grosso, apesar de que eu sei que ele não é. E são muito estereótipozinhos, então acho que deve ser fofinho você ver e ficar, meu Deus, sabe, como é fofo. Como eles são fofos. E é muito engraçado, porque ele é um pouco mais baixo que eu, e ele é o mais bravo, sei lá, sabe? E tem essa quebra de expectativa, porque eu sou negro e ele é branco, talvez as pessoas sempre associam o negro a uma pessoa forte, uma pessoa... E isso é só um padrão que a sociedade criou, e eu tô aqui pra quebrar isso, né? Porque eu sou super sensível. Pra concluir, gente, eu vou falar sobre o Paulo, o que aconteceu com o Paulo. Ele namora, já vai fazer 3 anos, uma menina. Até onde eu sei, ele nunca, e acho que ele nem pensa em beijar meninos, nunca teve nada. Ele é só realmente uma pessoa incrível mesmo, mas nunca aconteceu nada. Eu ainda tenho contato com ele,
Eu ainda amo muito ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Contato que eu falo assim, bem pouco. Eu acho que pessoalmente eu vejo ele umas 2 ou 3 vezes no ano, assim, pessoalmente, sabe? Mas às vezes a gente conversa nos stories, né, no direct. Ele continua sendo uma pessoa difícil mesmo. A tecnologia sendo assim, papum, ele ainda é difícil de você conversar. Você manda mensagem, ele vai... Eu não converso com ele, a gente tá em outros momentos da vida, né? Mas às vezes eu comento stories dele, alguma coisa assim, ele assim, responde depois de um século. Mas enfim, é isso, a gente também viveu um bromance, que não passou de uma grande amizade, que eu confundi tudo, e eu cresci muito depois disso, né, tive uma outra paixão, só que... Mas essa, de longe, foi a mais platônica, a que mais me fez bem, a que... Sabe, essa eu levo com um enorme carinho. Eu não olho ele como, tipo, ai meu Deus, me fez sofrer, até porque eu me iludi, né? É muito engraçado porque às vezes a gente... Você já percebeu como a gente dá valor pra algumas coisas que as pessoas não dão? E aí a gente acha que isso é um sinal? Eu acho que esse é o resumo da minha relação com o Paulo. Eu dei valor a coisas que pra ele não tinha significado nenhum e eu me iludi. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 22 anos, moro em Taubaté, que é uma cidade maravilhosa do interior de São Paulo. Atualmente, né, com a questão da pandemia, eu tô aqui, eu me formei em artes cênicas do ano passado e eu tinha muitos planos, né, queria ir pra capital, mas infelizmente a minha vida agora, né, depois da pandemia, tomou um rumo diferente, o que tá tudo bem, porque todo mundo mudou a vida, né, mas atualmente eu tô aqui. E eu fico separando a minha vida por temporadas, né? Tô nessa temporada aqui, mas tenho certeza que o diretor da minha vida aí tá preparando uma temporada muito boa em que eu saio da minha cidade, porque já tá na hora de eu explorar outros lugares. Amores 20 anos é um projeto realizado por muitas pessoas. A produção executiva é da Patrícia Galucci, a pesquisa geral e roteiro é da Babi Sonevende, a produção das entrevistas é de Lisa Shetman, a pesquisa de personagens deste episódio foi feita por Matheus Armas. Guilherme Assis foi nosso consultor técnico para gravações e a edição do episódio é de Domênica Mendes. A trilha sonora é da Blue Dot Session, a música de abertura é Serasa do Amor, de Júlio Sequin, e a música que encerra o episódio é Você é Tudo Pra Mim, do Lucas Estrela. E eu, Zé Agripino, fiz a direção geral do projeto. Obrigado por ouvir e acompanhe os próximos episódios que estão cheios de histórias e pessoas incríveis. Beijo!